Revezamento, glória, glória a Deus. Vamos lá? Já está no ar? Vamos dar início ao nosso culto público, comunitário. Amém. Graças a Deus por mais um domingo de eleição. Estamos agora com novas expectativas quanto a uma nova direção da nossa cidade. E pedimos que o Senhor abençoe muito, porque estamos aqui, queremos que ela seja beneficiada, que ela cresça, que ela abençoe a todos nós, os seus cidadãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 51, esse salmo lindo de Davi, escrito... Aqui eu passei, exatamente. Grande. Salmo 51. Você que está aí na sua casa, separou o seu lugar para estar com a gente cultuando ao Senhor. Venha, separe a sua hora, domingo que vem, venha para o culto. Venha cultuar o Senhor conosco. Salmo 51. Vamos ler? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que te reprovas, o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Deus, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Verso 18. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Senhor, te damos graça por esta noite que estamos na tua casa, por essa noite que podemos transmitir a sua palavra
orando, cantando, lendo salmos, interpretando, entendendo a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por este domingo de eleição. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito entre nós, na nossa cidade. Nós te rendemos graça, Senhor, e pedimos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos governantes, do nosso hoje prefeito. Pedimos a Tua bênção sobre ele, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Pedimos o Teu vigor. Pedimos, Senhor, a Tua mão poderosa o erguendo com sabedoria para governar, liderar, com justiça, com equidade, com honestidade, com trabalho honesto, Senhor. Pedimos, ó Deus, venha sobre nós, venha sobre nossa Cabo Frio. Abençoa-nos, Senhor. Livra-nos da miséria, da injustiça, da corrupção. Livra-nos, Senhor. Traga esperança aos nossos jovens. Traga esperança aos pais de família que já numa avançada idade não têm emprego. Traga de volta, Senhor, o sorriso da mãe de muitos filhos que não vê expectativa para os seus filhos. Traga de volta esperança para a nossa cidade, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos por este dia de domingo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ao Senhor, porque Ele é grande, poderoso, digno de louvor. Aleluia. Amém. Você aí na sua casa pode aumentar o seu som, vamos cantar juntos. Vamos cantar aqui, vamos cantar aí. Amém? Nosso operador de som está com... Só falta o som. Ok. Obrigada, Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Everson, playback. É o Senhor muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra.
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Jesus. Graças te damos, Senhor, sobre toda a terra, céu, mar. O Senhor é soberano e nós te rendemos graça. Pode soltar. Nós te rendemos graça, Senhor. Maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar.
sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, e levou a minha cruz, levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim, Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Vamos confessar ao Senhor o nosso coração, confessar ao Senhor quantas coisas que se passaram nesses dias, nessa semana, no dia de hoje, que é preciso confessar ao Senhor. Senhor, nós reverenciamos a Tua santa presença entre nós, em comunidade, em reunião, e confessamos o nosso coração, que tantas vezes erra, que tantas vezes fracassa na fé, que duvida. Perdoa-nos, Senhor. Alcança-nos, Senhor. Recebe-nos, Senhor. Perdoa-nos. Nós desejamos o Teu perdão e cremos que Ele nos cobre, nos lava e nos leva de volta à Tua presença e nos faz permanecer em Tua santa presença. Te rendo graças, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar. Eu fechei. Graça e paz, boa noite, graça e paz. Que bom vocês aí. Gente, hoje é uma noite muito atípica na cidade. Acho que na cidade não, né? No Brasil, eleição, né? Toda uma correria, gente trabalhando. Eu encontrei com um dos nossos membros daqui, a Andréia, ela é presidente da sessão que eu votei, e é muito interessante. Fora, tem gente que teve que trabalhar em cima da hora, uma série de coisas, mas Deus é bom e estamos aqui e vamos ouvir a palavra de Deus. Queridos, a gente hoje vai ter a idade chega, não dá para ler sem luz. Nós vamos ter um texto hoje interessante, e no preparo desse texto, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu gosto muito, muito, muito de uma banda, que eu sei que de repente não é o gosto de vocês, de repente vocês gostam aí de, só para contrariar, Soweto, né? Eu gosto de Queen, é uma banda que eu admiro, assim, eu acho que eles são artistas, na bela palavra, eles produziam arte, e arte que perduram, né, que perdura até hoje. Eu sei que Pink gosta muito de Péricles, mas, né? Não é o meu caso aqui. O tema da mensagem é: que amor é este? Que amor é este?
E o texto que a gente vai usar é um texto que muitos casamentos usam. Muitos casamentos realizam a sua cerimônia e muitos, nubentes pedem aos pastores que usem esse texto que eu vou ler agora. A gente usa esse texto dentro do casamento, mas o contexto dele é muito diferente do casamento. O contexto dele, na verdade, não tem nada a ver com o casamento, apesar de poder ser aplicado ao casamento. 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ter a leitura dele e aí a gente expõe o texto. 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo de número 13, logo depois dos evangelhos, vem Romanos, 1 Coríntios, verso de número 1, diz assim, na verdade, um pouquinho, o final do capítulo 12 vai dizer assim, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí começa no capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O verso 4 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Assim permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Senhor, bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós louvamos o teu santo nome, suplicamos pela sua misericórdia. Senhor, que a palavra do Senhor produza dentro de nós frutos e que permaneçam. E que saiamos daqui, meu Pai, transformados por essa palavra, impactados por essa palavra, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, 1981 era o ano. Está com uma microfoniazinha longe. Eu senti uns... Vê se agora parou. Acho que parou. 1981. Acho que talvez a única pessoa nascida aqui tenha sido Elaine e eu. Vocês estão na casa de 2000 e alguma coisa, né? É, né? Nem você. Você foi de 99. Olha, estava na virada do bug do milênio. 1981, David Bowie, o camaleão. Para quem se lembra dele, um olho azul e um olho branco, uma cor diferente da outra. Junto com essa banda artística chamada Queen,
que eu e minha filha, né, amamos. Elaine gosta de Soweto. Produziram uma obra de arte chamada Under Pressure. Under Pressure é uma canção que começa com um baixo, tum 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 tururum tum, tum 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 tururum tum, tum 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 tururum tum. Depois vem a letra. Essa canção é esse tipo de canção que vai passando décadas. 81, 91, 2001, 2011 e daqui a pouco 2021, e a música ainda é tocada em vários e vários lugares e até em filmes. Essa é daquelas canções que ficam imortalizadas pela melodia, pelo contexto e por quem a compôs. Essa canção, ela faz uma observação da relação da vida diária da pessoa com a pressão de se viver. Sob pressão é o título dessa canção. A pressão diária que afeta pessoas, indivíduos, famílias, amigos, negativamente. E no final ela fala que tem que ter algo para mudar isso, e se faz necessário. Eu tirei alguns trechinhos dessa canção para a gente ler, eu leio, traduzido, é claro, e diz assim: sob pressão. É o terror de saber o que realmente este mundo é. Observando alguns bons amigos, gritando, deixe-me sair. Não está na ordem, um de baixo está, eu fui pegando pedacinhos e pedacinhos. Dias que nunca chovem, mas transbordam. Pressão sobre as pessoas nas ruas. Afastei-me disto tudo como um homem cego. Continuo doando amor, mas o amor está tão rasgado e tão despedaçado. Por quê? A insanidade ri. Sob pressão, estamos cedendo. Não podemos dar a nós mesmos mais uma chance? Por que não podemos dar ao amor mais uma chance? Por que não podemos dar amor? E aí ele responde: porque amor é uma palavra tão fora de moda. E o amor te desafia a se importar com os outros que estão no limiar da vida. E o amor te desafia a mudar o nosso modo de ser. Nos faz preocupar conosco e não apenas comigo mesmo. É uma canção simples, que me lembra também um outro poeta, agora brasileiro, Renato Russo, que pega a carta, ou um poema de Pedro Vaz Caminha, o poeta lusitano, português, e pega a carta de Paulo e faz uma intertextualização. Aula de português, telecurso, 2º grau. E ele começa a mesclar ainda, que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, ou falasse, e aí ele vai, o amor é fogo que arde sem doer, é ferida que dói e não se sente. Ele mescla isso de uma forma mágica. Deus deu a ele a dádiva de compor belas canções. E aí eu começo esse texto que vai falar sobre o amor. Mas diferentemente do contexto que temos do amor hoje, vamos falar do amor bíblico. Há uma diferençazinha simples do amor pós-moderno, advindo da modernidade, do século XVIII, século XIX, com o nascimento de um movimento estético e cultural chamado romantismo, onde a centralidade era o homem, tudo girava-se em torno do homem. Havia um exagero nos sentimentos, um nacionalismo extremo. Ter um pouquinho de tristeza fazia parte desse movimento, porque havia até uma fuga da realidade para a arte, da própria vida. Não é esse tipo de amor, idealizando um amor
ou idealizando uma mulher. Não tem um tom depressivo. Não tem esse sentimentalismo exacerbado e o homem não está encentrado. É um amor bíblico. E aí a gente vai aprender um pouquinho nesse texto de como Paulo nos ensina a ter uma reflexão sobre o que é o amor e como o amante deve amar. E amante eu digo aqui no sentido bom da palavra, aquele que ama. Paulo no capítulo 12, ele vai descrever vários dons fantásticos. Imagina, dom para curar, dom para falar em línguas, dom para interpretar, dons para governar, vários tipos de dons. Dons que quando a gente começa a olhar, fala, rapaz, se eu tenho pelo menos um, ela tem, você tem, pronto, acabou, a gente arrebenta, alcança a cidade toda. Então ele vai começar a falar, olha, existem esses dons, vocês são dotados desses dons, existe diversidade no corpo, entretanto, ela vai ter um dom que você não vai ter, você vai ter um que ela não vai ter, ela vai ter um que você não vai ter, mas que todos formamos uma engrenagem que faz o corpo andar. De repente, o dedinho minguinho do seu pé, assim como o meu, não é bonito. A unha é torta, o dedo é torto, ou como de alguém que eu amo, ele é para um lado mais do que o normal. Mas se você tira esse dedinho, se você bate na quina do guarda-roupa, do sofá, e você escuta aquele barulhinho, crack, você sabe da importância que esse dedinho minguinho tem. Assim, qualquer um no corpo de Cristo, seja o que tem um dom que é visível, daquele que não é visível, tem tanta importância. O Evangelho não veio para igualitar, mas o Evangelho veio para nos tornar inferiores aos outros. Porque passamos a ver os outros como superiores a nós. E servimos o outro. E aí ninguém fica se sentindo devedor, em débito. Porque todos estão sendo nutridos um pelos outros. Então ele começa a discorrer sobre esses dons, sobre a analogia da igreja como um corpo, sobre os ministérios, cada um tem o seu ministério. E Paulo, lá no início, no capítulo 1, ele vai falar assim, eu não batizei ninguém, senão fulano de tal e fulano de tal, mas eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o evangelho. Então, diferentemente de competitividade, Paulo era satisfeito e muito feliz com a vocação que ele tinha. Ele não carregava na vida dele nenhum peso de ideia de, poxa, mas eu não batizei tanto quanto o outro batizou, eu não fiz tanto quanto o outro. Não, o meu papel é pregar. Quem vai batizar é quem Deus vai levantar para batizar. Quem vai cuidar é quem Deus vai levantar para cuidar. E assim, Paulo compreendia muito bem isso. E Paulo agora é chamado para escrever para essa igreja, que é uma igreja numa cidade complicada. Não sei se vocês sabem, mas Corinto era uma cidade portuária, assim como Santos, onde tinha muita movimentação de transações, uma cidade de muita prostituição, como Santos, e também de um culto religioso muito intenso à deusa do amor e ao deus da beleza, Apolo. Interessante que em Corinto você tem um pregador, um pastor chamado Apolo, que não tem nada a ver com o deus grego chamado Apolo. Deus faz a obra dele por meio do Espírito Santo através do ser humano. Cada ser humano tem uma responsabilidade pessoal. Cada ser humano tem que fazer o uso correto das dádivas de Deus. A graça de Deus é dada à igreja a fim de que ela represente aquilo que um dia virá plenamente, o reino de Deus, a volta de Cristo. Por isso, o capítulo 13, ele não pode ser lido tirando desse contexto. A gente tem que entender como era aquele povo naquela época. Como Deus alcançou aquele pessoal perdido. Uma cidade extremamente idólatra, onde as mulheres iam para o templo para ter prostituição cultica. Elas cultuavam a deusa do amor, Afrodite, tendo relação sexual com os homens, por dinheiro. Fora a festa que fizeram
dedicada a Poseidon, onde virou horas e dias de muita bebedia, orgia e perdição. Nesse contexto, Deus planta uma igreja através de Paulo na sua primeira viagem missionária. Depois tem a outra viagem missionária. E nesse ínterim, o que acontece é que alguém diz para Paulo: Paulo, deu ruim na igreja. Você plantou uma igreja, você disse o que era o certo, o povo ouviu, mas alguma coisa não está legal. Tem gente que está falando que pertence a um pastor, outro diz que pertence a outro pastor, dizendo: eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Porque Paulo é aquele que transmite, porque Apolo é aquele que tem sabedoria, porque Pedro é o que tem o poder. Então começa a fracionar Cristo. Paulo recebe essa carta de Clô com a seguinte notificação: Paulo, a igreja está perdendo a sua unidade. Gente, duas pessoas, temos um casal aqui, 2 e um futura daqui depois que terminar a faculdade. Para pensar, se um quiser comer chocolate e o outro quiser comer um hambúrguer, e o dinheiro só dá para comprar um, vai conseguir comprar a mesma coisa para ambos? Não vai, porque eu quero chocolate, você quer hambúrguer. Se não for chocolate, você não vai comer hambúrguer. Então tem que ter uma unidade. E aí sim, se há unidade, então vamos comer chocolate, ou então vamos comer hambúrguer. Agora imagina uma igreja com várias pessoas, 50, 100, 150 pessoas, em que não há unidade, um puxando para cá, outro puxando para lá, um empurrando para cá. Essa igreja não vai fazer diferença na cidade, essa igreja não vai fazer diferença em lugar nenhum, porque a linguagem é uma num lugar, é outra em outro lugar, é outra em outro lugar. Paulo escuta que está tendo problema de unidade, e Paulo também escuta que está tendo problema sobre a compreensão do que é o Evangelho, o que também se torna algo perigoso, porque se eu não sei o que é o Evangelho, eu vou viver qualquer coisa. E aí quando a gente para pensar quais eram os problemas dessa igreja, uma igreja dividida, uma igreja com imoralidade, o filho do pai estava tendo relação sexual com a madrasta, a esposa do pai. E a igreja sabia. Estava acontecendo o problema judicial, onde um cristão, ao invés de resolver com outro cristão problemas de cunho pessoal, relacional, de coisas de crente, ia para o tribunal não cristão para denunciar o crente de forma jurídica, e aí quem ia julgar eram os pagãos. Casamentos ilícitos, irmãos fracos na fé sendo humilhados por irmãos fortes na fé. Se comer carne não tem nenhuma coisa contrária que me impeça, mas se o meu irmão me vir comer carne e se sentir escandalizado, e o tipo de carne aqui vale lembrar, não é porque o irmão é vegetariano e eu não sou, não é isso. É porque Paulo está dizendo num contexto em que lá as carnes vendidas nos mercados eram consagradas aos deuses dos coríntios. E Paulo vai dizer: olha, não existe Deus, isso é invenção de homem, isso tudo é ídolo, então pegue e dê graças a Deus e coma. Mas se o seu irmão não tem força ou não é forte o suficiente para entender isso, ou maduro o suficiente para entender isso, não coma carne sacrificada perto dele. Algo mais ou menos assim: se você não tem problema nenhum de comer doces oferecidos a Cosme Damião, coma, porque são ídolos criados por homens. Mas se o seu irmão tem problema, não coma perto dele. Você vai causar escândalo, você vai trazer problema. Se o seu irmão bebe cerveja moderadamente e o outro irmão não bebe, para que você vai beber perto dele? Para causar mal-estar, dissensão, divisão. Então, irmãos fracos, o próprio Paulo vai dizer: Cristo morreu tanto pelos fracos quanto pelos fortes. Profanação da ceia do Senhor.
Um momento tão importante, memorial, ordenança de Deus, e eles estavam discutindo, comendo muito, comendo pouco, fazendo com que os pobres que não tinham condições de comer fossem humilhados. Está muito frio. Se estiver muito frio, eu estou já sentindo pink assim, se tiver, pode pedir, porque aqui o negócio fica quente. Profanação da ceia, um momento que é para a gente lembrar de quem Cristo é, do que Cristo fez por nós, e o povo estava no ziriguidum, entre outros problemas. Esta é a igreja de Cristo. Paulo começa dizendo aos santos irrepreensíveis da igreja de Corinto. Se a gente olha e pega esse contexto de Corinto, bota aqui, vai dizer, é tudo sem vergonha, não tem crente nessa igreja não, tudo vai para o inferno. Só que Paulo está dizendo, não, povo santificado por Cristo. Isso é interessante, sabe por quê? Porque isso nos tira um peso da nossa caminhada de fé, como amadurecimento na caminhada. Porque às vezes a gente se converte e acha que da noite para o dia tem que ser um general de oração. Me tornei agora um crente, pronto, agora. E quando a gente tropeça, a gente carrega um peso tão grande de culpa que a gente tem vergonha de voltar para a igreja. Porque a gente diz, cara, eu não fui capaz de cumprir, eu não sou forte, eu não sou bom. E Paulo nos mostra que a caminhada de amadurecimento de um cristão vai passar por altos e baixos. Por momentos em que a gente vai se sentir, caramba, eu cuspo agora fogo e sai unção. E outros que a gente vai dizer, rapaz, se eu falar já vai sair pecado. E Ele, o Senhor, através do seu Espírito, vai trabalhando na nossa vida, nessas quedas, nessa queda, nesse levantar, até que a gente chegue no momento em que a gente está maduro o suficiente para compreender que a vida cristã é muito mais profunda e simples do que muita religiosidade pinta. Essa é a igreja de que Deus ama, e ama tanto que envia Paulo uma carta, ou fala através de Paulo uma resposta para dar e como lidar com esses problemas. Paulo aponta para este povo, mostrando que o que está errado no coração deles não é a quantidade de dom que ele tem, o poder de conhecimento que eles têm, mas a motivação de usar o dom, o conhecimento e o poder que está nas mãos dele, que estão nas mãos deles. Então Paulo começa a apontar para eles a motivação errada que eles têm para olhar para a direção certa como igreja e ter a motivação correta para olhar para Cristo e a sua igreja. Quando ele começa no verso número 1, quando diz, olha, anteriormente tem um prólogo que diz assim, eu vou te mostrar agora um caminho mais excelente. Vocês são cheios de dons, vocês são cheios de habilidades, vocês são cheios da capacitação, mas eu quero mostrar algo maravilhoso que vocês ainda não perceberam na caminhada de vocês. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, o original não vai dizer serei, mas me tornarei como o sino que ressoa, ou como o prato que retina. Ele faz uso de uma hipérbole, ele exagera aqui, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha habilidade de falar todos os idiomas, ainda que eu tenha condição de falar de maneira profunda as línguas de todos os homens, e ainda que eu tenha condição de falar línguas divinas, como anjos, que não são pecadores, que são santos, que estão diante de Deus, ainda que eu pudesse falar como os anjos falam, cujos corações estão purificados, estão servindo diante de Deus, não adiantaria nada se eu não tivesse amor. Eu poderia ser eloquente o suficiente, eu poderia ter uma conectividade com o sobrenatural, mas se eu não tiver amor, o que eu me torno é apenas um sino que faz Belém, Belém. E um sino, ele é frio, oco, e a única coisa que um sino faz é barulho. Barulho. Se a gente for na Havan, se os vendedores baterem a meta, vai ter alguém lá que vai plim, 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 plim.
para fazer barulho. Então ele vai dizer que se ele faz tudo isso, se ele tem eloquência, se ele conseguisse agir, articular sobrenaturalmente, ele ainda assim seria vazio, oco, só faria barulho, como uma caixa de som. E aí ele continua: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, olha o que ele vai dizer, cara, se eu for um religioso perfeito, se for alguém que domine todo o conhecimento das Escrituras, se for alguém que conheça todos os trâmites da religiosidade, mas se eu tiver amor, isso não vai adiantar de nada, eu vou ser um cara hipócrita, eu vou ser um cara mascarado, eu vou ser um religioso, frio, moralista, julgador, que condena todo mundo, sem antes dar a oportunidade desses ouvirem a verdade. Gente, ontem a gente assistiu um filme muito interessante, lógico, é um filme, é uma comédia, Carlinhos e Carlão, ou Carlão e Carlinhos? Carlinhos e Carlão ou Carlão e Carlinhos da Netflix. É um filme brasileiro, e como filme brasileiro você tem que botar um filtro no ouvido, porque palavrões. Enquanto o americano tem 1 ou 2 palavrões, o brasileiro tem uma enciclopédia. Mas a história é muito interessante. Por quê? Porque é um sujeito que ele cresce num lar extremamente homofóbico, e que ele trata os homossexuais de termos pejorativos, e aí, de repente, o guarda-roupa dele quebra, e ele vai comprar um guarda-roupa, e o cara que atende ele, fala grosso, forte, aquele que fez o Caceta, o Hélio de la Penha, e tem um nome escrito João Guilherme, né? Guilherme no braço. Aí ele, pô, isso aí é o nome do seu filho? Ele, que o nome do meu filho, rapaz, isso aqui é o nome do meu marido. Aí ele, estou cercado de homossexual, só que ele usa um termo julgar. Todo lugar, aí o cara dá um guarda-roupa para ele, que é um guarda-roupa místico. Eu lembrei até do C.S. Lewis, só que C.S. Lewis é o oposto disso, né? E aí o que acontece? Ele leva para casa e de repente ele vai entrar vendo o guarda-roupa, e ele cai dentro do guarda-roupa, e quando ele acorda ele deixa de ser Carlão, passa a ser Carlinhos. Então às 7 horas da noite ele deixa de ser o hétero, homofóbico, e passa a ser o homossexual, alegre, todo florido, de bandana, de tudo. E ele começa a desenvolver isso. Aí a gente vai olhando tipo assim, cara, nenhum filme por si só é um filme que não tenha um tom crítico, e a gente precisa analisar. Há um momento do filme que é interessante, que um dos que ele zoava muito, zombava muito, que era o parceiro, o garçom do barzinho, vê que ele está sendo atacado por 2 jovens e entra na frente para defender. E ele fala algo interessante: nós lutamos contra leões todos os dias. Cara, aquilo foi me fazendo uma série de reflexões. Por quê? Embora a nossa fé e o nosso contexto seja um contexto que a gente crê que é pecado, e é pecado porque a Bíblia diz que é pecado, a prática da homossexualidade, a gente precisa compreender que eles são tão seres humanos quanto os heterossexuais. E se a gente, como hétero, tem desafios enormes, imagine aquele que está num contexto que não pode exercer a sua sexualidade, porque o pai pode bater, a mãe o pode expulsar, podem passar por situações tão constrangedoras, e aqueles que já passam por situações constrangedoras, como o caso que a gente olha aí e vê, o rapazinho passando, pega um cara e uma lâmpada de fluorescente e bate na cabeça dele. Na minha família eu tenho um sobrinho que e se tornou transexual. Amo meu sobrinho, que é minha sobrinha, e eu não sei,
Eu chamo de sobrinho, ele fala que é sobrinha, e a gente fica naquele impasse. Onde me vê, me beija, me abraça, eu amo muito. E certa vez, numa conversa, ele falando assim para mim: Everson, tio, é da minha altura, eu estava frequentando tal igreja, e aí descobriram que eu não era mulher nascida, e eu fiquei com medo porque poderiam me julgar, me expulsar e tal, e eu saí. Mas eu quero conhecer Jesus, eu quero a conhecer. E eu fiquei assim, cara, mas nada te impede de conhecer Jesus. Os nossos pecados não nos impedem de conhecer Jesus, desde o momento que conhecemos, que reconheçamos que precisamos de Jesus. E ele falou: mas posso te perguntar uma coisa? Eu falei: ferrou. Vai perguntar se eu vou para o inferno. Vai fazer essa pergunta. Ele vai perguntar: eu vou para o inferno? Tio, eu vou para o inferno? Eu falei assim: meu filho, minha filha, nem sei o que eu falei. Falei assim: dobra o seu joelho, ora a Deus, Ele é quem vai te dizer se você vai ou não, porque a sua vida pode ser toda desregrada, e no finalzinho você tem um encontro com Ele, e a sua vida transforma-se. E aí, quem sou eu para julgar ou não? Agora, nas nossas concepções de fé, você está fazendo uma prática que é contrária às Escrituras. Mas eu vi e acompanhei todo o processo dele, e como estar como uma mãe, a minha irmã, que segurou a barra, fez com que ele não surtasse. E aí a gente para e pensa: nós somos uma igreja, pregamos o amor, dizemos que doamos-nos porque o Senhor se doou, mas a gente é incapaz de que, se um homossexual assumido entrar na igreja, nós como homens, de abraçá-lo e não ter pudor de abraçar, com medo de o que vão pensar de mim. Muitos homossexuais que se encontram na praça da rodoviária, na esquina da rodoviária, que está lá com seus corpos expostos, que colocaram silicone, quando você para conversar com eles, eles vão dizer assim: eu sou filho de crente, eu já fui da igreja, mas ninguém me deu ouvido quando eu pedi para conversar, e só riam de mim, me humilhavam, e aonde eu encontrei apoio, carinho, foi na rua. E a gente para e pensa: que igreja nós somos, que não conseguimos nos abraçar, cuidar e mostrar um caminho mais excelente? Paulo, quando começa a discorrer sobre este tipo de amor, ou esse tipo de ação que não vem de um coração transformado, não quer dizer nada. No próprio verso 3 ele vai dizer: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Eu só estou fazendo um ritual, eu só estou fazendo algo para ser visto. Eu posso saciar a fome de milhares de pessoas, mas se eu não fiz isso por amor, a intenção deve ser uma intenção de me promover. E aí ele vem trazendo a cura para essa igreja. Aí a gente vai entender por que ele fala o que ele fala, quando ele diz: o amor é paciente. O amor é paciente por quê? Porque os problemas de processos judiciais não deveriam ser levados diante dos pagãos, deveriam ser tratados com paciência entre os irmãos. Ah, mas ele me deve. Calma, ore, vamos conversar, vamos ver qual o motivo dele estar te devendo. Ah, porque ele gastou, ele está sem emprego, tá, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer um ratatá para ajudá-lo a te ajudar. Então o amor é paciente. Nesse contexto aqui, quando Paulo diz: olha, o amor é paciente, o amor não fica colocando as pessoas na justiça, quando são irmãos da mesma comunidade de fé, quando são irmãos em Cristo. A gente não está falando de empresas como Enel, como Oi, como Claro, e são empresas jurídicas, né, pessoa jurídica. A gente está falando de irmãos em Cristo. E aí ele vai dizer que o amor, ele é bondoso ou amável, que se há problemas de crentes mais fracos com relação a carnes sacrificadas aos ídolos, seja amável, não coma, não seja um indivíduo
que vai trazer escândalo, mal-estar para o irmão. Se o amor não inveja o quê? Buscar a superioridade por meio dos usos dos dons. Pô, mas ele fala em línguas, ela tem um dom de cura, ele tem um dom de governo, ela tem... Cara, você tem que dom? Eu tenho um dom de misericórdia. Então, o seu dom de misericórdia é tão maravilhoso quanto o dom de cura, quanto o dom de maravilhas. Então, não inveje o seu irmão, mas glorifique a Deus, porque foi Ele quem deu e distribuiu por meio do Espírito aos seus. Não se vangloria, o amor não se vangloria, ele não é arrogante, ele não busca superioridade por meio da discórdia. Já viu aquele sujeito que faz isso? Ele gosta de causar uma discórdia para mostrar que ele é superior. Ele vai usar um termo ali que sabe que ele domina, porque ele só estudou aquilo, e quer chegar para a pessoa que não domina e vai dizer assim a pessoa: ah, mas não, tá vendo? É porque eu estudei os autores e tal, e quer demonstrar superioridade, quer demonstrar uma glória particular, uma vanglória, um orgulho. O amor não faz isso. O amor não se orgulha, não maltrata, né? Ele não é orgulhoso, ele não é arrogante, ele não exibe as riquezas dele na ceia do Senhor, como a igreja de Corinto fazia. Ah, você não tem comida? Olha o que eu trouxe 2 cordeiros. Você trouxe o quê? Um pedaço de pão? Olha como eu tenho cordeiros e você só tem pão. Ele não maltrata, ele não é rude, ele não rejeita os irmãos mais pobres. O amor não procura os seus interesses próprios. Antes, ele usa da maturidade e não da imaturidade de sua liberdade. O amor não se alegra com a injustiça. Ele não entra em discussões, invejas e processos. Não, ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, mas sofre por quê? Sofre ou suporta porque ele sabe que Cristo suportou injúrias muito maiores. E quem é ele, o indivíduo que ama, que não pode suportar? O amor tudo espera a disciplina do Senhor na igreja, como Paulo enviando o que deveria ser feito. E aí ele continua na sua colocação: o amor nunca perece, mas se tiver profecia, essas profecias vão desaparecer. As línguas, os idiomas, eles vão cessar. O conhecimento vai passar, um dia a gente morre. E ninguém leva conhecimento daqui para lá. Ninguém leva as línguas daqui para lá. Ninguém leva poder daqui para lá. Vai levar a vida nova que o Senhor nos deu. E ele vai continuando: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha o que Paulo está dizendo: olha, vocês estão preocupados com os dons que vocês têm, com a habilidade que vocês têm. Eu sei que vocês são de origem grega, sob o domínio de Roma. Vocês gostam de sabedoria, como os gregos gostam de discutir nas praças, nos ágoras, como é que os estoicos fazem, os epíricos fazem, como é que isso lida com a vida, a filosofia. Mas, queridos, isso tudo é imperfeito. Isso tudo é imperfeito. Vocês estão ainda imperfeitos na sua caminhada. E ele ainda vai dizer, e ainda digo mais, vocês estão agindo como meninos. Porque quando eu era menino, eu falava assim. E Paulo, como um bom judeu, ele vai discorrer isso quando ele diz: olha, de judeu sou os melhores e tal, porque era o pensamento dele antigamente. Eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas eu me tornei um homem, me tornei maduro. Eu deixei essas coisas para trás, essas coisas de menino, de achar que, a minha pipa sobe mais alto que a dele, eu tenho mais cabelo que ele, eu falo melhor do que ele, eu prego melhor que ele, eu canto melhor que ele, eu desenho melhor que ele, eu faço melhor que ele.
Paulo está dizendo, isso é coisa de menino. Quando o menino fala assim, minha mãe me ama mais que você. Paulo está dizendo, deixa isso tudo para lá. Porque o que a gente está vendo agora, a humanidade que a gente vê, o nosso próprio reflexo, é um reflexo distorcido. Tudo bem que o espelho de hoje, a gente vê bem. Mas o espelho do primeiro século, depois de Cristo, era bronze ou prata polida. Vocês já viram bronze e prata polida? Como é o reflexo? Você fica parecendo defeituoso. Fica puxado, fica turvo. Você não se vê bem. E Paulo está dizendo, olha, a humanidade não consegue se enxergar direito. E nós, como cristãos, não conseguimos nos enxergar direito. Vocês em Corinto não se enxergam direito, cheios de dons, cheios de conhecimento, mas não conseguem ver-se como deveriam se ver. O evangelho parece que não entrou nas camadas mais profundas dos corações de vocês, porque vocês ainda estão vendo e agindo como meninos e crianças. E ele continua. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou conhecido. Olha que interessante. A gente, por mais que a gente se torne maduro no Evangelho, a gente nunca vai conhecer a profundidade do Evangelho, até o dia que o Senhor vier nos buscar. A gente pode ter 30, 15, 30, 45 anos de cristão, devocionado a Deus, devotado a Deus, dedicado ao que Ele quer. A gente nunca vai conhecer profundamente, porque o Senhor só se revelará plenamente, quando plenamente estivermos nele, em sua busca, no seu retorno da igreja sendo levada para Ele. Aí a nossa mente, o nosso corpo, nós seremos glorificados. E aí nós não teremos mais os efeitos da queda. E aí a gente vai conseguir ver o Senhor face a face e conhecê-lo profundamente como Ele nos conhece. Gente, cá entre nós, vocês se conhecem? Eu tenho 35 anos, 45 anos, e tem coisa que eu falo, eu penso e digo, cara, eu nunca pensei que falaria isso, ou faria isso, sejam coisas boas ou ruins. O Senhor nos conhece profundamente, Ele sabe profundamente quem a gente é. A palavra nem chegou à nossa boca e Ele já conhece o nosso coração. Mas um dia nós vamos, além de conhecê-lo plenamente, também saber quem nós somos plenamente. Hoje é incrível, vocês têm dúvidas de que Cristo morreu e fez de vocês filhos de Deus? Mas por que constantemente nossas atitudes demonstram essa falta de dúvida, essa falta de fé, essa dúvida? Porque a gente não conhece plenamente quem nós somos em Cristo. Constantemente lutamos com o senso de autojustificação. Eu preciso fazer algo, eu preciso realizar isso, porque parece que as coisas estão estranhas e o Senhor está distante de mim. Então eu preciso fazer algo para que Ele se aproxime. Só que isso é um pensamento religioso. O Evangelho vai nos dizer que Cristo já fez essa ponte, já quebrou o muro e já nos trouxe a entrarmos na presença de Deus. Estamos e acordamos e dormimos e vivemos e comemos na presença de Deus. A gente tem aquele vício de vamos orar, vamos entrar na presença de Deus, mas a gente já está na presença de Deus. Como a gente vai fugir da presença de Deus? Como? Já está difícil de fugir das mídias sociais, porque todo lugar tem alguém com celular. Imagina de Deus. Orson Welles, 1984, o livro chamado The Big Brother, em que daí surgiu esses programas educativos, né? Lá na Europa já acabou, nos Estados Unidos já acabou, e aqui já está na edição 300.
ele criou a ideia de que todos os homens estavam sendo vigiados por um irmão mais velho, a mídia, o governo. E Deus, trazendo para um lado positivo, é esse Big Brother que está constantemente nos vigiando, não para dizer, olha, que eu vi você fazendo no edredom, não, mas para não nos permitir ir para o edredom. Meu filho, não é esse é o caminho certo, esse não é o caminho, vem para cá, vai para lá, desse jeito, calma, não está no tempo certo. Eu não vou dizer sim para você, eu vou dizer não. Eu sei que você vai fazer birrinho, biquinha, vai manha. Mas quando passar você vai entender que se eu colocasse na sua mão uma faca de 2 gumes, você tendo 2 anos de idade, você ia se lanhar todo. Porque é o que parece, a gente com 1,90 m, 40 anos de idade, e parece que quem domina o nosso coração é uma criancinha de 2 anos de idade. Deus um dia será conhecido plenamente, da mesma forma que nós o conheceremos plenamente, da mesma forma que Ele nos conhece plenamente, nós o conheceremos plenamente, e também nos conheceremos. Se existe algo, e eu acho muito interessante, eu acabei não gravando, Francis Schaeffer foi um filósofo, um pensador, um pastor, teólogo, fantástico, e ele diz o seguinte, basicamente o seguinte, o homem cai, perde sua identidade de Deus, e por causa da sua identidade sendo fragmentada, ele não se conhece mais e gera um problema pessoal. E por causa dessa queda, esse problema pessoal, ele causa problemas sociais. Ele precisa resolver problemas pessoais para lidar com outras pessoas, o que causa nele problemas sociais. E ele vai descrevendo os problemas que o homem vai caindo e suas quedas, por causa da queda. E que a gente acaba perdendo a configuração de quem a gente está perdido. A gente está num momento crucial. Você sabe o que vai ser do ano que vem? A gente nunca soube. Mas por que esse ano, o ano que vem tem sido, por que neste ano, o ano que vem tem sido um ano de interrogações, de questionamentos? O que vai ser o ano que vem? Qual vai ser o, meu Deus, vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal? Tira a máscara, bota a máscara. Karate Kid, faça o quê? Tira casaco, bota casaco. O que vai ser? Gente, sempre, todos os anos seguintes, foram incógnitas. O problema é que a nossa segurança e a nossa confiança estavam em coisas que a gente tinha mão para colocar, e não era em Deus. A partir do momento que as coisas que a gente tinha em nossas mãos se esfarelaram, a gente parece que, e agora? O ano que vem? E se os meus alunos saírem da escola? E se eu não tiver alunos? E agora? Não é a escola quem me sustenta. Quem me sustenta é Deus. Então, se a minha confiança for nessas coisas que eu seguro, eu estou segurando ídolos, e Deus destrói ídolos. Para que eu entenda que a minha segurança está em Deus. Por isso, Paulo está dizendo para esses crentes, irmãos nossos, de Corinto, olha, vocês ainda não conhecem, e o pouco que vocês conhecem é muito pequeno, vocês estão agindo de uma maneira muito imatura, mas haverá um dia que nós o conheceremos profundamente. Então vivam este amor, a fim de que vocês sejam conduzidos em aperfeiçoamento até o dia do grande e perfeito Deus vir nos tornar perfeitos. Ele está conduzindo esse povo a pensar, olha, pensem, entendam que vocês têm agora na mão de vocês uma ferramenta maravilhosa. Vocês já têm os dons dados pelo Senhor, agora vocês têm uma responsabilidade. Use esses dons com amor. Edifique a igreja. Faça uma igreja santa, faça uma igreja purificada, faça uma igreja reta, faça uma igreja que consiga, com que os pecadores, os feridos, os machucados, olhe para vocês e diga, me cure, me ajude, estenda a mão. E não faça dessa igreja uma igreja em que as pessoas dizem, cara, eu não vou com a cara de crente,
Pô, crente é tudo igual, tá falando que eu vou para o inferno, tá falando que é tudo. Pô, mas ninguém conversa comigo, ninguém fala nada, só porque eu tenho tatuagem, só porque tenho um brinco, só porque eu fumo, só porque eu bebo. E aí quando a pessoa diz assim, ó, parei de beber, parei de fumar, agora eu estou na igreja. E o que isso quer dizer? Se de repente ela parou de beber, parou de fumar, mas o coração dela é totalmente orgulhoso. Então a igreja precisa exercer este amor para alcançar os perdidos, de dentro e de fora. E não ter um amor que é idealizado num movimento estético e cultural, um romantismo. Gente, a Pink vai aprender isso um dia. Eu não casei com a Elaine porque eu amava a Elaine. Porque você não ama quem você não está dentro de casa 24 horas. Você tem uma paixão, uma admiração, um princípio de amor. Porque o amor verdadeiro vai nascer quando a gente está debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Que aí eu vou ver que ela, meu Deus, ela descobriu que eu ronco. Lascou, ela também tem dor de barriga. Ferrou, ela acorda com a cara amassada. Ele tem bafinho quando acorda. E aí você tem que começar a lidar com essas coisas, às vezes tão pequenininhas, mas que, se dependendo da criação que eu tive, por que ela aperta na pasta de dente no meio e não embaixo? Por que ela deixa a toalha pendurada na porta? Tem um varal. Por que ele não bota a cueca num saco, numa vasilha de lixo não, de saco de roupa de lavar? Por que fica aquela coisa virada assim, Jesus? E aí você tem que lidar com aquilo pacientemente, com sabedoria, orando, conversando, porque de repente o homem da casa foi criado por uma mãe que mimou. E ele acha que casou com uma mulher que é a segunda mãe. E aí ele vai aprender que a mulher que ele casou é mulher e não é a mãe dele. Agora ele tem responsabilidade com ela e ela com ele. É aí que o amor realmente surge, fortalece, cresce, desenvolve. O amor bíblico. Porque o amor romantista, né, o romantismo, ele só vai pensar nele mesmo, ele vai idealizar a mulher, ele vai ter essa fuga da realidade, enquanto que o amor bíblico, ele é cristocêntrico, ele é uma atitude, ele não é nacionalista, ele é universal. Então, minhas ações de amor não é só para os domésticos da fé, não é porque ele é crente da Assembleia que eu vou amá-lo porque é da Assembleia. Não, se o outro lá é ateu, se o outro lá é à toa, se o outro lá não é nada, eu vou amar, porque não está no objeto do amor, a representatividade do amor, mas em quem eu sou para demonstrar esse amor. Então, é o que Cristo nos ensina. Que amor é esse? É um amor que é capaz de doar-se como Cristo se doou na cruz do Calvário. É um amor que é capaz de abrir mão de suas posses para ajudar quem não tem. É um amor que é capaz de entender as dificuldades dos outros sem jogar na cara do outro. E sem precisar fazer propaganda deste amor para dizer, olha o que eu estou fazendo. Porque o amor que é bíblico faz em oculto para que o Senhor seja glorificado e não ele. Vamos orar? Senhor, este amor não é uma coisa, não é uma palavra, não é um sentimento. Este amor é a pessoa de Jesus Cristo. Se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada, somos vazios, somos ocos, só fazemos barulho, chamamos a atenção de pessoas, até atrairemos multidões, mas somos vazios daquilo que mais nos importa,
do conhecimento de Cristo Jesus. Cristo Jesus é tudo que nós temos. Passarão os dons, até a esperança um dia passará, mas o amor permanecerá. Cristo permanecerá. E um dia em Cristo, para a eternidade, não precisaremos mais de fé, porque veremos face a face. Não precisaremos mais de esperança, porque estaremos vivendo a esperança real. Mas o amor permanecerá na eternidade, ecoando o nome Jesus, o Cristo. Amém. Amém? Vamos ofertar ao Senhor. Pink, você pode me ajudar ali com os envelopes? Vidinha? Pega aí na minha mochila, tem, na carteira ali tem uma oferta aí. Abre. Está dentro dela. Não, oferta. Está dentro dela. Os dois, isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelas ofertantes. Pode deixar aí. Pai de amor e de graça, obrigado pela vida dos ofertantes, daqueles que podem e não podem ofertar. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor maravilhosamente tem sustentado essa igreja por todo esse processo, Senhor, de pandemia, de quarentena, em que muitos precisaram dos recursos para sustentar a sua casa e sua família. O Senhor não deixou faltar o aluguel pago, não deixou faltar a luz, a internet paga. Obrigado, Senhor. Senhor, nós estamos entrando agora num processo de conhecer mais o bairro e de se interagir mais com o bairro, de nos interagirmos com o bairro. Que a gente possa ter as pessoas doando-se com serviço psicológico, com serviço, meu pai, de fisioterapia, com pessoas com serviço jurídico, porque pessoas nesse bairro aqui, tem muitos que não têm condições, Senhor, de buscar auxílios como tais. Então nós queremos mais uma vez apresentar o nosso espaço em anexo, para que a gente possa prepará-lo para ajudar a comunidade, com a casa criativa, um outro projeto além da redenção, projeto em redenção, a casa criativa, com ensinos de desenho, com ensinos de teatro, de música, que o Senhor levante pessoas instrumentistas para ajudar a tocar, que a gente possa futuramente também, Senhor, trazer aulas de jiu-jitsu gratuita para pessoas que não têm condições de pagar. Nós pedimos e suplicamos, Senhor, pela vida dos nossos membros que ainda não podem estar aqui, porque ainda lidam com a questão de estar de frente na linha de combate dos hospitais, que tem dentro da sua casa amados, entes queridos que estão em situação de comorbidade. Senhor, pela vida daqueles que estão enfrentando problemas psicológicos, Senhor, devido a uma série de fatores, por aqueles que precisaram trabalhar porque apertou um pouco mais. Senhor, nossos irmãos, irmãs, que fazem parte dessa comunidade, estes irmãos e irmãs que estão orando e conhecendo essa comunidade, que o Senhor poderosamente abençoe-os, enriqueça-os do seu espírito, da sua graça, do seu amor, para que eles sejam testemunhas do Senhor nos seus trabalhos, na sua família, no seu lar, mostrando a transformação que o Evangelho de Cristo faz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse local. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente terminar e orar? Pai, que a graça, maravilhosa graça do Deus Pai, que o amor, profundo amor de Jesus Cristo e as ricas e doces consolações
do Santo Espírito seja uma realidade na nossa vida hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Amém? Não saia do seu lugar sem dar um abraço no seu irmão, uma cotovelada.